Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um pós-jogo, né? Botafogo de Ribeirão Preto 0, Palmeiras 0. Antes de mais nada, não foi um jogo agradável aos olhos do torcedor, né? Realmente a gente gostaria de ver jogos melhores, tecnicamente falando, uma qualidade maior. Só que a gente tem que lembrar que lá atrás, quando se fez esse calendário louco, que nem todo mundo vai sofrer, apenas ali os times que foram campeões, né, que disputaram a Supercopa, a Recopa, e a partir de agora os times que disputaram a Libertadores, no caso Palmeiras, Santos e São Paulo, que agora vai virar um calendário bem corrido, jogos de 48 em 48 horas. A gente tem que lembrar que pedíamos que o Paulistão fosse um teste para a categoria de base, que fosse com a molecada da base. Vocês lembram disso? Eu era um dos que pedia, eu acho que você também, né? Não sei, não posso generalizar. Claro que hoje tivemos alguns outros titulares em campo porque é obrigação do Campeonato Paulista, ridículo, mas a nossa diretoria e todos os presidentes de todos os clubes participantes também aprovaram isso. Alguns jogadores precisam estar relacionados sem ser da lista de categoria de base. Então, só para explicar para vocês, hoje nós tivemos uma escalação aí com o Everton no gol, 3 zagueiros com Kusevich, Renan Vitor e Vanderlan, Gustavo Garcia, Matias Vinha, Lucas Esteves, Fabinho, Giovani, Wesley e Papagaio. Vamos lá. Vinha, Kusevich, o Everton e o Wesley estavam em campo para que o Palmeiras cumprisse o regulamento imposto pela Federação Paulista. Porque não pode mais de 6 jogadores da lista B jogar de titular. Papagaio completava esse time fora da lista, né? Então a gente tem uma lista B de jogadores que são da base e uma lista A de jogadores que não são da base, mas alguns jogadores que vieram da base tiveram que ser inscritos na lista A porque excederam a idade ali de 22 anos, que é o caso do Vinícius Silvestre, é o caso do Vitor Luiz, é o caso do Papagaio, enfim. E inclusive o Newton, que não tem tempo de casa ainda suficiente para ser jogador da lista A. Por isso o Palmeiras não pode jogar 100% com a molecada da base. Tem que dar uma mesclada. Por isso que, claro, o Vinha deve ter jogado hoje, porque se eu não me engano ele não pode jogar o primeiro jogo da Libertadores, porque foi expulso na Recopa, eu ainda preciso confirmar isso. Mas enfim, ele não jogou o jogo contra o São Paulo, estava melhor fisicamente. Kusevich jogou. O Everton, né, ganhou aí o retorno do Paulista, estava suspenso contra o São Paulo. E é por isso que essa molecada aí jogou. Só que se a gente pensar, é um teste, cara. É um teste porque se a gente vê aí alguns meninos que jogaram hoje, vamos começar pela parte boa sempre. Giovani, Fabinho e Renan Vitor, que não é dessa safra nova, já é da safra do ano passado, mas é um menino que pra mim, eu venho batendo isso há muito tempo aqui na tecla, eu vejo que ele é o mais bem preparado para estar ao lado do Gustavo Gomes. Pra mim, hoje Renan Vitor é titular ao lado de Gustavo Gomes. Nítido. Até que prove o contrário, ele é muito preparado. Vamos ver aí no desempenhar de jogos mais importantes. O problema é que ainda vai ser bem difícil o Abel Ferreira tirar o Luan de titular, né? Outro é o Fabinho, meio campo. É um menino que joga muita bola, é muito promissor, tá em todo lado do campo, defende muito bem, cria muito bem, constrói muito bem jogadas, né? Gostei demais desse menino. E o Giovani, que também pulou uma etapa, ele é do Sub-17, ele pulou o Sub-20. Então vejo com muito bons olhos aí o futuro desse menino. Foi titular pela primeira vez, emocionado, dando a entrevista novamente, ele já tinha dado no outro jogo que ele entrou no segundo tempo. E é um menino que você vê que é liso, né? Agora, o Garcia e o Vanderlan, que o Vanderlan é um lateral esquerdo, atua também como zagueiro, o Garcia que é um lateral direito. São jogadores que você vê potencial também, mas com um pouco mais de calma. Precisa um pouco mais de amadurecimento, talvez um ano a mais aí na categoria de base. Diferente do Papagaio, do Gabriel Silva, do Esteves, né? Eu coloco o Gabriel Silva num degrauzinho acima do Papagaio e do Esteves, não sei se você vai concordar comigo. Apesar de muito nervoso e finalizar muito mal, o Gabriel Silva é um jogador que também pulou etapas, né? Não jogou Sub-20, do Sub-17 ele foi direto pro profissional, assim como o Giovani, assim como o Verón, inclusive. O problema do Gabriel Silva é que ele é muito nervoso e não tem finalização. Só que o ponto
bom dele, positivo, é que ele tá em todos os lances do jogo. Ele cria muita jogada. Cria não. Ele está sempre muito bem posicionado. E eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que o Gabriel Silva sendo emprestado por um time da Série B, um time de alto nível, claro, tipo um Vitória, né? Um time que ele consiga desempenhar um papel legal, assim como foi o Wesley, eu acho que tem uma oportunidade dele voltar e tentar estar um pouco menos calmo, mais experiente em campo, com mais minutagem, mais rodagem e treinar bastante finalização. Eu acho que a gente pode ter um atacante para compor elenco muito bom. Agora, o Esteves e o Papagaio já tiveram muitas oportunidades em todos os cantos do gramado. E eu não vejo com bons olhos mais para esse elenco. Acho que a gente tem que emprestar sim novamente, ou vender, ou enfim. Não vejo retorno algum mesmo sendo emprestado para Lucas Esteves e Papagaio. De resto aí entrou o Newton, que, claro, entrou mais nervoso um pouquinho novamente, né? Um menino que fez um jogo pelo Sub-20, fez 3 gols. Pelo profissional jogou uns 50 minutos aí, se você for somar as duas partidas, né? Uma contra o São Bento, que ele entrou, o Palmeiras estava com um a menos, não deu para tirar muita coisa. E hoje também, enfim, o William Bigode, que não relou na bola, foi engraçado hoje, né? O William não relou na bola. E o Gustavo Scarpa, que literalmente não dá mais, ao meu ver. Eu acho que é um jogador muito saciado, já deu. Eu acho que fim de ciclo. Ele já está há muito tempo no Palmeiras, mais de 4 anos. Para mim, sem chances de continuar ele e mais alguns jogadores aí. Eu acho que tem que meter o pé aí, fazer uma moeda de troca. É um jogador que tem moeda de troca, assim como o Zé Rafael. Muitos times aí gostariam de ter no seu elenco e é hora de trocar, cara. Hora de trocar por uma posição que a gente carece, enfim. E uma observação é que o Palmeiras só levou 6 jogadores para o banco de reservas, né? E sendo 2 goleiros, ou seja, só tinha 4 substituições para fazer de jogadores de linha. Foi o que fez, né? Entrou Scarpa, Newton, William Bigode e o Gabriel Silva, os 4 que entraram. Isso mostra que não que o Abel tá cagando pro Campeonato Paulista, mas mostra que a gente não vai entrar nessa onda do calendário. Não vamos dar prioridade sim para a Libertadores, para a Copa do Brasil e um descanso para não perder esses jogadores. Lembrando que a gente tem um calendário, um ritmo de Libertadores aí pesado. Nós vamos definir a fase de grupo em 1 mês e meio, 2 meses. Então eu não sei se eu tô falando alguma besteira de data, mas é bem curto o prazo. Não sei se foi 100% redondo que eu disse sobre a primeira fase, a fase de grupos. E o jogo dessa quarta-feira ele é tão importante, mas tão importante por quê? Porque a gente pega um time que teoricamente é o mais fraco do grupo, que é o Universitários lá. Então é um jogo difícil por ser fora de casa, mas é o mais fácil da fase de grupos, pelo menos do primeiro turno, né? Porque a volta a gente joga em casa, mas na ida é lá. Então eu acho que o Palmeiras tem que sim poupar. E outra, repito o que eu falei no início, torcida, claro, cada um tem uma opinião com vários jogadores aí. O que a gente tem que saber é que nós pedimos tanto para dar oportunidades para a molecada no Campeonato Paulista, tá aí. No final da conta a gente vai ver quem se destacou melhor e a gente vai poder usar. Vide aí um Renan Vitor, um Fabinho, um Giovani. Quem a gente vai ter que emprestar, talvez um Gabriel Silva, e quem a gente não pode contar, que é um Papagaio, um Lucas Esteves. Sem contar o Garcia e o Vanderlan, que tem potencial, mas precisa amadurecer mais um pouquinho. É uma análise crua, porém sempre meio copo, né? Eu fiquei satisfeito porque a molecada correu. Diferentemente de alguns outros jogos aí que faltou um pouco mais de empenho. E é isso. Fiquei satisfeito pelos 3. Renan Vitor, muito preparado. Giovani e Fabinho são grandes apostas aí pro futuro. É isso que a gente precisa nesse Paulistão. Achar quem a gente pode confiar para o resto da temporada. Tamo junto, família. Uma ótima noite, uma ótima semana aí. Um abraço e tudo de bom.